Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Olá, muito obrigado, queridos amigos, seguidores do ensinamento da Seichonoye na internet. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. E hoje estamos aqui numa estreia maravilhosa de mais um programa da Seichonoye, onde nós estaremos comentando aí sobre várias situações do dia a dia. Esse programa ele se chama Diálogos e ele estará indo ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas, no nosso canal oficial da Seichonoye. Então, segue lá, dá o seu like, acompanha ali, se inscreve no nosso canal da Seichonoye do Brasil e tenho certeza vocês vão estar podendo acompanhar momentos e debates, conversas muito interessantes aqui a partir desse nosso lançamento. E hoje nós temos aí uma conversa muito bacana, onde a gente vai estar falando aí sobre a questão das vacinas, sobre a questão do vírus, né, e do que está se expandindo, né, já aí há 2 anos praticamente, nós estamos fazendo um aniversário de 2 anos dessa pandemia pelo mundo todo, e algumas situações que realmente aconteceram, aí acontece corriqueiramente em vários lugares do mundo, sobre a questão da vacina.
e a compreensão aí da Seitonoye sobre essa temática. E nós estamos aqui com 3 pessoas fantásticas, ícones da Seitonoye, que vão estar batendo um papo aí comigo hoje, nesse programa Diálogos. É a nossa estreia. Estamos aqui juntos e muito feliz de vocês estarem aqui junto com a gente, acompanhando. Deem aí os seus likes e segue, compartilha esse vídeo com todo mundo, para que a gente possa estar aí chegando a mais pessoas e tendo um esclarecimento, um entendimento melhor sobre a visão da doutrina da Seitonoye, sobre essa questão da vacina, né? De você se preocupar, de você se vacinar, cuidar de si mesmo e também de outras pessoas. Será que tem essa questão? Será que eu me vacinar também? A Seitonoye fala tanto sobre manifestação do amor, né? Será que vacina também é? Não sou eu que vou responder isso, são os nossos convidados. Então, deixo aqui apresentar rapidamente para todos vocês quem está com a gente aqui nesse dia de hoje. Vamos começar primeiro pelas damas, né? Bem-vinda, professora Maria Murakami. Muito obrigado pela sua presença nessa estreia do programa Diálogos. Muito obrigada. Boa noite, Pretor Henrique. Boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês e com os nossos colegas aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado. Mais um grande convidado, e grande não só no coração, mas no tamanho também. Nosso amigo, pretor Marcos Rogério. Seja bem-vindo. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Agradeço também a companhia da professora Maria Murakami, do pretor Luiz e também do pretor Henrique. É uma grande alegria estar com vocês hoje aqui. Maravilha, né? E hoje, para deixar esse papo ainda mais rico, completando esse time de hoje, maravilhoso, né, de estrelas, Pretor Luiz Antônio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, preletor Henrique, professora Marie, professor Marcos. Muito obrigado a todos que nos acompanham nesse momento. Estou muito feliz e muito honrado por participar dessa roda de conversa. Muito obrigado. Que bacana, né? Então, vamos lá, né? Sem muita enrolação. A ideia hoje é a gente conversar, bater um papo descontraído, mas sobre essa temática e ver, né, o que o nosso ensinamento da Seitonoye tem a nos dizer, a nos orientar através desses portadores aí da mensagem que vão estar nos acompanhando nessa nossa conversa de hoje. O tema principal que a gente vai falar sobre isso é cuidar de si e dos outros. A Seitonoye e a vacinação. Esse é o nosso tema principal. E nós temos aí, estou mais aqui hoje para provocar nesses nossos convidados nesse dia de hoje. Meus amigos, Pretor Maria, Pretor Marcos, Pretor Luiz, nós temos aí várias questões que envolvem essa questão da vacinação, né? E aí, trazendo algumas questões para a gente poder estar conversando sobre isso, a gente ouve muitas pessoas falando que já cuida muito bem da sua saúde, né? Já tem do seu corpo, faz uma alimentação, tem uma vida saudável. Então, eles entendem que, até dentro do ensinamento da Seitonoye, a gente fala muito sobre que a mente sintonizando com vibrações semelhantes, né? Então, ele fala, eu já cuido bem de mim, já estou bem sintonizado, já faço as minhas orações. Então, eu não sintonizo com essas questões de vacina, de doença. Na Seitonoye não fala que doença não existe, né? O que a gente pode começar falando sobre isso, né? Essa percepção, que muitos falam assim, Seitonoye fala que a doença não existe, então por que eu tenho que me vacinar? Né? E fica gerando essas controvérsias, né? Esses debates em vários lugares, né? Em vários lugares. Então, gostaria de estar ouvindo aqui, né, de vocês um pouquinho sobre essa questão, né? Eu já me cuido, já está tudo bem, a Seitonoye fala que a doença não existe e para mim assim já está bom, né? Eu acho que eu não preciso tomar a vacina. O que a gente pode falar sobre isso aí, né, professora Maria, professor Marcos, professor Luiz? Bom, nós aprendemos na Seitonoye que somos filhos de Deus, que na essência nós somos espírito, temos esse corpo carnal, mas somos espírito e somos vida perfeita de Deus, vida maravilhosa. E essa pessoa, e as pessoas que dizem, né, eu tenho essa conscientização, já pratico a meditação Shinsokan, leio todos os livros e eu tenho certeza absoluta de que eu não vou contrair. Mas nós devemos ter a conscientização do seguinte, que nós não somos pessoas individualizadas. Nós somos um com o todo. Esse universo é um todo indivisível, onde vivemos em companhia de milhares de pessoas, rodeados de animais, de vegetais, enfim.
eu posso ter a conscientização, né, de que sou filho de Deus maravilhoso, mas tem pessoas que ainda não estão nessa conscientização. Então, seria um tanto quanto egoísta eu dizer que, eu estou muito bem, então eu não preciso me vacinar para quê? Mas se eu faço parte de um todo, eu tenho que ter um profundo respeito em relação a toda a criação, a todos os seres vivos, né? Isso faz com que eu tenha um comprometimento de realmente eu poder colaborar com todas as pessoas no sentido de eu estar vacinado, para que eu não possa eventualmente estar contaminado sem saber, né? Mas eu estar passando para outras pessoas. Então é muito importante, eu acredito, que ter essa conscientização. É Não bacana acho? isso, né? Doutor, inclusive, sobre essa questão, né, de às vezes eu poder estar transmitindo isso. Recentemente o presidente doutrinário no perfil dele no Facebook fez uma interpretação, né, de um vídeo aí da professora Junko Taniguchi, né, que é a suprema presidente da Associação Pomba Branca, e ele comenta, né, ele conta um pouco das histórias dela, porque o entendimento dela sobre a vacina. Eu acho que também combina, né, sobre essa questão aí, né, Dr. Marcos? Sim, o que a professora Maria Murakami trouxe é o caminho mesmo. A gente pode até entender que eu posso estar vacinado e também transmitir, né? Isso, tudo bem. Então, as pessoas dizem isso. Então, vamos pensar de uma outra maneira, vai? Eu posso estar vacinado, contrair o vírus e, de repente, ocupar um leito de hospital que é necessário para outras pessoas. Então, como a professora Maria falou, se eu começo a pensar na comunidade, eu fico imaginando, olha, o que eu devo fazer, né, para evitar causar sofrimento ao outro. Então, se minhas atitudes podem causar sofrimento ao outro, então, por que não me vacinar? E a professora Junko, né, nesse vídeo, inclusive que está disponível no Facebook do presidente doutrinário, vocês podem conferir esse vídeo, que é uma transcrição de uma interpretação do professor Nishiyama, de uma fala da professora Junko Taniguchi. Ela mostra muito o viver natural, ela vive naturalmente. Então, desde criança, ela lembra que ela ficava doente, a mãe lia a Sutra Sagrada para ela, e aquilo confortava ela e ela se curava. Ela talvez esteja com quantos anos, professora? Uns 70, que ela não nos ouça, né? Ela não pode falar. Menos. 60 e... Deve estar com 68. 68. Talvez. Vamos imaginar, 68 anos de idade. Ela declarou, não tenho nenhuma doença, não me medico em nada, né? Mas, quando precisar tomar a vacina da gripe, eu tomo. Quando ela foi comissária de bordo, as pessoas pediram para a empresa exigir a vacinação, ela se vacinava para a prevenção dela, dos passageiros. Então, ela vive naturalmente, eu tomo e fico tranquila. E para terminar essa minha primeira parte aqui, e uma vez uma pessoa me disse assim, não, mas eu tenho convicção absoluta que eu sou filho de Deus, eu não contraio a doença e tal. Perguntei, o senhor não tem nenhum tipo de... Era um senhor já, né? Eu tenho diabetes, né? Eu também tenho pressão alta, tá? Então, por que o senhor toma remédio de pressão alta? Por que o senhor toma remédio para contrair da diabetes? Então, o senhor tem que largar tudo. Se o senhor tem essa convicção, deveria não ser só em relação à vacina, deveria ser também em relação a todas as questões. Então, a gente não pode ter 2 pesos, 2 medidas. A pessoa, no meu entender, deve realmente viver naturalmente. Tem que tomar? Vamos tomar, tranquilo, não tenho medo de que essa vacina vai dar uma reação, nem hoje, nem futuramente, porque senão, se eu penso dessa forma, também estou contrariando o ensinamento que diz que eu sou filho de Deus. É interessante essa questão, né, do filho de Deus, dessas questões de interpretar, de ter essa percepção, né, em relação à doença, em relação às vacinas. E tem, né, Pedro Luiz, a gente tem dentro dessa etnia, a gente fala muito que a doença não existe, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Então, se eu tenho essa fé, eu tenho o meu livre-arbítrio também, né? Então eu tenho esse direito de tomar, não tomar, sabe? Será que isso, quando as pessoas ficam tentando me obrigar a me tomar a vacina, será que isso não está ferindo o meu livre-arbítrio, né? Algumas pessoas sentem um pouco nessa linha também, né? Pegando um pouco aqui de cada colocação aqui dos nossos amigos. E aí, como é que é, Pedro Luiz? Tem livre-arbítrio? Não tem? Eu sou obrigado? Não sou? Como é que é? Bom, primeiro eu queria parabenizar, né, a organização desse programa pela escolha do tema, porque realmente, quando a gente fala de cuidar de si, é uma coisa que põe a gente para refletir muito, né? Nós que somos pais, por exemplo, né, a gente fala, eu vou cuidar dos meus filhos, e isso, de fato, é a nossa obrigação, né, cuidar. Mas quando a gente entende, assim, a importância do cuidar de si, né, porque
eu e o outro não somos um, não é isso que o ensinamento fala, né? Quando eu estou cuidando de mim, eu também estou cuidando dos outros, né? E ouvindo a professora Marie e o professor Marcos falando, eu fiquei também pensando assim, o quanto é importante a gente exercitar o espírito dócil, né? O que é para fazer? É para fazer isso? Vamos fazer isso, né? Então, acho que isso é bacana. Respondendo a sua pergunta, preletor Henrique, claro, o livre-arbítrio, ele existe, sim. A Seitanoye, inclusive, ela sempre nos estimula a pensar do que não tem que ser assim, mas pensando, né, na minha fala e para não ser até antagônico, né, o que está se pedindo para fazer agora não é a vacinação? A gente respeita, evidentemente, quem não quer tomar por motivos que, né, a própria pessoa tem esses seus motivos, mas eu particularmente eu entendo isso, que nesse momento o que está sendo pedido é isso. Então, com o espírito dócil, a gente vai fazer. E gostei muito da sua fala, professor Marcos, porque não é só a questão da Covid, né? Inclusive, não existe vacina para ignorância, né? Não existe vacina para umas outras coisas também, que a gente sabe que está tudo ligado à nossa postura mental, né? Mas sim, a gente sempre vai respeitar o livre-arbítrio. Eu acho muito importante essa colocação, porque para que a gente possa viver feliz, o que nessa minha jornada toda dentro da Seitanoye, o que eu mais aprendi é viver conforme a vontade de Deus. Ai, que lindo. Quer dizer, a gente é canal para que Deus possa se manifestar, né? E o que Deus é? Deus é amor, é vida, é sabedoria. Nós todos temos essa conscientização, mas quando nós passamos a ser um canal perfeito para que Deus possa se manifestar, tudo vai de forma maravilhosa. E nesse contexto, essa docilidade, eu creio que é muito importante. Né? A gente tem livre-arbítrio, né? Para dizer, puxa, eu não preciso, eu não quero. A gente tem livre-arbítrio, mas a gente tem que ver se o meu viver não está sendo um viver egoísta, né? De achar que eu estou certo. O viver em que Deus se manifesta através de mim é um viver em que eu me conecto com todas as pessoas em espírito de harmonia, né? Harmonia e paz. Sim. E uma outra questão, ouvindo os nossos dois colegas falando, uma coisa que nós aprendemos também na Seitanoye, que nós vivemos dentro do subconsciente coletivo da humanidade, né? Coletivo da humanidade. Posso eu ter aqui a minha convicção, né, de que eu não vou contrair Covid, nenhum outro vírus, porque eu tenho essa minha convicção. Mas como nós estamos dentro da consciência coletiva da humanidade, em que hoje realmente os 7 bilhões de pessoas da humanidade, todos estão aí preocupados, né? E cada vez mais é uma nova cepa que surge e tal. E essas vibrações acabam, de uma forma ou outra, acaba nos influenciando também, né? Então, nesse contexto, a postura que eu acredito que é mais importante, nós temos o espírito dócil, como diz o Pretor Luiz, né? O espírito de harmonia, como diz o Pretor Marcos, para que nós estejamos conectados em Deus, com todas as pessoas, né? Queria até colocar aqui, a professora Maria foi falando, eu fui me lembrando de um caso de um pretor, não vou citar o nome aqui, mas é daqueles grandes. e ele contraiu Covid, chegou a ficar hospitalizado, né? Então, a gente vai dizer o quê? Que ele não tem fé? Né? E aí ele entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu pensei que já tinha cumprido a minha missão. E falou assim, a gente não sabe o que a gente carrega no subconsciente ainda, né? Por mais que eu já meditei, que eu fiz Shinsokan, etc. e tal. E ele me disse isso. Então, vindo dele, que é um grande preletor, eu fiquei pensando, você vê que humildade, né? Ele reconhecer, olha, né? Talvez eu carregue coisas no meu inconsciente que ainda eu nem imaginava que eu carregava. Eu pensei até que minha missão tinha sido cumprida, porque fui hospitalizado tudo, mas agora está atuando, está firme e forte, não teve sequela nenhum, que é a prova da grande fé dessa pessoa. Então, por exemplo, se foi numa época que não existia vacina ainda, né? Então, se estivesse vacinado, não teria ido para o hospital, não teria ocupado o leito. Então, tem uma série de questões que a gente tem que levar em consideração e não ficar julgando a pessoa, né? Então, quer dizer, se eu penso assim, não, eu não vou pegar, etc e tal, porque eu tenho isso aqui.
E o outro que pegou, como é que eu vou julgá-lo? Pois é, Não é? né? Não tem fé, Verdade. não isso. Então, a gente precisa realmente, no meu entender, o que a professora Maria falou, a verdade, docilidade e o viver natural. É interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas entram num conflito interno tão intenso, né? Que acredita, né, no ensinamento, tem a sua fé, mas de repente pega aí, né, é contaminado pelo vírus e começa a questionar a sua própria fé, né, Pedro Luiz? Sim. Diz, nossa, será que o que está faltando, né? E essa questão, né, do inconsciente coletivo que a professora Maria trouxe aí para a gente. A gente refletir algumas coisas, está até pensando aqui, dando umas viajadas assim, né? Será que tudo isso que está acontecendo, né? Nessas questões todas com a humanidade, tudo, né? A gente entende, ficou bem claro nessa questão da importância da vacinação pelo amor às pessoas, essa docilidade de estar podendo aceitar esse momento, essas questões todas, né? Seria uma falta de fé? Será que eu tenho que fazer? O que mais que eu tenho que fazer? Será que isso tudo seria uma forma de karma, né, da humanidade toda? Porque para todo mundo, tantos milhões de pessoas, né, sendo contaminadas o tempo todo, a gente fica olhando aqueles gráficos malucos lá, eu já nem olho mais para aquilo lá, que a gente fica meio doido, né, fica olhando aquele gráfico lá. Sabe, Pedro, como é que a gente pode ver essa questão? Essa falta de fé, esses meus questionamentos, pode gerar um karma para a humanidade, e aí isso pode estar gerando uma série de situações em que todo mundo está sendo afetado por essas questões aí? Então, preletor Henrique, eu entendo assim, olha, que essa é uma pergunta bastante provocativa, né? A minha missão aqui é essa, ficar provocando você. E claro que pode existir pessoas que pensem o contrário e está tudo certo, está tudo muito bem, né? Eu acho que aí meio que já foi respondido de que, de verdade, não é falta de fé, né? Ao contrário. Mas o que a gente sempre tem que lembrar, que a professora Maria trouxe aqui para a gente, a questão do inconsciente coletivo, né? E outra coisa que é assim, conscientemente eu sei, mas eu não sei o que está no meu subconsciente, né? Então, imagina o subconsciente de uma pessoa que tem aí 60, 80 anos, quantas experiências tem acumuladas ali, né? Eu queria aproveitar esse momento, esse tema, né, tão provocativo, de contar para vocês. Em outubro de 2020, que foi quando começou a Covid, né, meu irmão faleceu de Covid. 62 anos, casado, pai de 3 filhas, uma delas, inclusive, com 2 filhinhos. E aí, assim, a gente sabe, né, que o ensinamento da Seite Noye nos mostra assim, que a morte física do corpo carnal, ela só precisa de um nome, né? Ou você morre de Covid, ou de infarto, ou atropelado, acidente de automóvel. Mas, assim, nesse episódio do falecimento do meu irmão, teve uma coisa que me marcou muito, que foi a fala de uma das minhas sobrinhas. E meu irmão faleceu 15 dias depois do sogro dele, que também faleceu de Covid. E a minha sobrinha me disse assim, tio, o que me deixa mais triste em relação ao falecimento do meu avô é que o sogro do meu irmão, ele era alfaiate. Então, a vida inteira dele, ele trabalhou para deixar os homens lindos, elegantes, os ternos dele eram impecáveis. E ela falou, tio, o meu avô, a vida inteira, trabalhou para que os homens ficassem bonitos, elegantes, e foi enterrado num saco azul. Porque naquela época, hoje você faz um velório de meia hora, 15 minutos, mas faz. Naquela época, assim, morreu, ali dentro do hospital mesmo, botava dentro de um saco lacrado azul, levava para o cemitério e já enterrava, né? Então ela disse isso, ela falou, meu avô não teve a oportunidade de morrer e ser enterrado com um terno lindo que ele próprio, né, teria feito. Então foi uma coisa que marcou muito, assim, né, nesse episódio do falecimento do meu irmão. E isso, ele faleceu em outubro de 2020, e quando eu fui tomar minha primeira dose da vacina, né, porque eu tenho as 3 doses tomadas, eu me emocionei muito, assim, porque eu falei, puxa vida, né, meu irmão não teve essa oportunidade, mas estou eu aqui, meu irmão,
vamos seguir em frente, né? Então, eu me lembrei dessa questão. E, então, assim, Henrique, eu sou bem, assim, convicto de que nada abala a minha fé, né? Nada, né? Porque eu vivo não pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto. Eu vivo pela minha fé. E como diz a professora Marie, está tudo bem, está tudo certo, né? A gente não tem que sofrer e nem gerar nenhum tipo de conflito. Muito bonito, né? E essas questões são tão importantes, né, professora Sim, Maria? sim. Muito bonita a colocação do Pretor Luiz. Estava lembrando sobre aquilo que o senhor estava comentando, né? Se isso seria karma da humanidade, né? Num dos vídeos que o Pretor Nishama, nosso presidente doutrinário, ele comentou, é uma colocação do nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, que em muitos países, principalmente do hemisfério norte, para criar o gado de forma maciça, né? Eles enjaulam, colocam num espaço bem pequeno e faz com que fiquem só comendo, para que tenha engorda rápido. E eles não podiam se mover. E só comer, enturrando. Aí, de repente, veio a pandemia. E agora quem que ficou enjaulado? Somos nós. Somos nós, né? Somos nós que ficamos enjaulados em casa só comendo. É verdade. Aí ele fez uma reflexão. Não seria uma reflexão a que nós deveríamos ser levados, né? De ficar obrigando os animais. Animal em japonês é dobutsu, é aquele que se locomove. Ah, sim. Dobutsu é aquele que se locomove. De repente, nós privamos eles de se locomoverem, e isso fez com que criasse realmente um karma, uma energia que nós tínhamos que, lá para frente, colher. Ainda nesse mesmo vídeo, né, o professor Nishama, ele interpretou, disse o seguinte, que existe uma bióloga britânica, Jane Goodall, que fez um estudo sobre os primatas lá na África, né, na Tanzânia, durante 40 anos. E ela estudou a causa das infecções, né, de vírus para os seres humanos. E chegou à conclusão, nesses 40 anos, que o desmatamento ilegal, eliminando os habitats dos animais e fazendo com que os seres humanos se aproximassem demais dos animais, fazendo com que eles perdessem o local deles, isso é que fez surgir tudo isso. Então, ela diz o seguinte, que o equilíbrio do mundo natural, né, que estava estável por longos anos, foi totalmente quebrado de uma forma assim louca, né, pelos seres humanos, e um esforço grande da natureza para voltar à normalidade, ao equilíbrio, é que fez surgirem esses vírus, né? Então, logicamente, a gente conhece essa lei, né? De que se colhe aquilo que se planta. Então, é um momento para que nós possamos sentar e refletir o que é que nós podemos mudar, né, na nossa atividade humana, para que nós possamos ter respeito para com todos os seres vivos, que são todos um em Deus, né? E justamente por ter quebrado esse equilíbrio natural é que vieram surgir esses vírus como uma forma de tentar corrigir aquilo que estava errado, né? E também, professora, eu fico pensando assim, né? Se existe, né, a ciência, a medicina, né, são pessoas que se dedicaram incansavelmente pela descoberta de uma vacina, de um medicamento. A revelação divina da refeição fala muito isso para a gente, sim. Né? O doente é quem foi ministrado o remédio. Quer dizer, peraí, mas que doente é esse? Não é o doente do mundo da imagem verdadeira, mas fenomenicamente você contraiu uma doença, é óbvio que você vai atrás do que a medicina hoje tem de melhor. E olha que avançou muito, né? Mas aí a gente volta, né, naquela questão da postura. Tenho que tomar vacina, sim ou não? Qual é a postura sua quando você estiver recebendo a vacina? É como eu disse, quando eu tomei a minha primeira dose, que eu senti aquela vacina entrando dentro de mim, foi dizendo para o meu irmão, olha, meu irmão, né, viu como valeu a pena a gente esperar tudo? Então, a postura com que a gente toma um comprimido é a mesma com
a que a gente recebe o líquido daquela vacina. Quantas pessoas perderam horas de sono descobrindo uma maneira de causar menos sofrimento para a humanidade, né? E aquilo que a senhora acabou mesmo trazendo para a gente, né, professora? O que eu faço agora e falo causa um impacto? Sem dúvida. Eu acho que a professora Maria Luiz também complementou bem. Ficou muito, espero que tenha ficado claro, né? Mas vamos forçar, porque assim, quando a gente fala em karma, a gente pensa em castigo, né? Ah, sim. Não, karma é castigo, Verdade. né? Alguém está nos castigando por alguma coisa. Não se trata disso, a nossa visão não é essa, né? O karma é, na verdade, gerado a partir de atitudes que nós vamos tomando, né? Pensamentos, ações, até mesmo a expressão fisionômica, né? Isso tudo gera uma energia e essa energia ela vai para o universo e vai retornar para nós. O que a professora Maria está trazendo, inclusive que ela, na fala do professor Masanobu Taniguchi, nosso Supremo Presidente, as pessoas acham que nós estamos falando só dessa questão do coronavírus, né? Que foi uma questão, né, de destruição da natureza. Muitos vírus já foram liberados e causaram doenças na humanidade faz tempo, né? Se a gente até para pensar, o Canal do Panamá, quando foi feito, né, eu acho que praticamente 70% de quem trabalhou lá morreu de malária. Né? Agora, os índios estavam vivendo lá naquela terra, como os nossos índios, né, vivem na Amazônia, e eles estão ali. Então, eu fico me perguntando, como é que eles conseguiram viver, sobreviver tanto tempo ali? Então, essa questão, né, de liberação dos vírus não é nenhuma novidade para a humanidade. Eu acho que a comunidade científica, às vezes, não fala isso muito abertamente como deveria falar. E o professor Masanobu Taniguchi teve coragem de abrir essa questão e hoje tem outros autores falando sobre isso. Então, questão kármica, né, é um momento de reflexão. Eu não sei se a humanidade está fazendo a reflexão tão profundamente, mas aí cabe a nós da Seicho no Ie, e é por isso que nós estamos aqui, né, justamente para mostrar para as pessoas de toda a humanidade, né, vejam o que estamos fazendo. Isso é necessário? Não é? Então, é a clausura, é a questão, né, de avançar em áreas, né, liberando vírus e causando mais sofrimento para a humanidade. Então, esse é o momento de fazer essa reflexão. Ó, eu não sei vocês, mas eu tô aprendendo pra caramba aqui nessa conversa aqui, viu? Nós também, né? Nós também. E é muito interessante, né? A gente vai vendo que o quanto o ensinamento da Sentinela é tão válido e ele vai explicando e vai trazendo tantas coisas importantes, né? A questão da docilidade, do amor, de receber os medicamentos com gratidão. Muitas vezes a gente se alimenta com gratidão, mas na hora de tomar um remédio, um comprimidinho lá para, sei lá, controlar a pressão, alguma coisa assim, toma aquilo e fala, meu Deus, eu tenho que tomar esse negócio aqui de novo, né? E não vem. E justamente a vacina é essa questão, né? Não precisa tomar com medo ou por causa disso, por causa daquilo, é receber aquilo, né? Como está na... O professor Luiz citou aí a revelação divina, né? A revelação divina da refeição da Sentinela, né? Que fala justamente sobre isso, né? Da gente poder até mesmo os medicamentos receber como gratidão e como vida de Deus, né? Aquilo lá sendo manifestação da vida de Deus. E aí vai mudando também a postura mental, né? Da gente em relação a gerar vibrações, sentimentos, pensamentos, e aí a gente vai começando a mudar essa nossa história da humanidade, né? De estar recebendo as coisas com alegria, com amor, né? Quando eu falo receber com alegria, gente, não estou falando assim, peguei coronavírus e saí dando risada por aí, né? Não é assim, né? Não é dessa alegria que a gente está falando, mas dessa docilidade, dessa forma da gente poder interpretar e não ficar, vamos dizer, uma palavra mais moderna aí, né? Estressado com tudo quanto é situação que aparece na nossa vida, né? Da gente poder estar fazendo isso. E acho que é uma linha muito importante da gente poder estar trazendo isso dentro do ensinamento da Sentinela para toda a humanidade, né? Da gente poder estar recebendo isso daí. Mas a gente vê ainda pessoas, né? Vou cutucar um pouquinho mais aqui os nossos convidados, né? Nesse dia de hoje. Quando eu falo sobre isso, né, se eu reconheço isso, estou vendo lá, o Dr. Márcio falou, né, não é só a questão do Covid, tem outros vírus, outras situações que já estão aí, né, já teve uma situação pandêmica em outros momentos da humanidade, né, sobre isso daí. Mas a Sentinela fala assim, né, quando eu reconheço uma coisa, aquilo se fortalece, aquilo se manifesta cada vez mais. E se a gente
trouxe um foco tão grande, né? A humanidade trouxe um foco tão grande para esse momento da pandemia, da Covid. Isso não fortalece também essa questão da ilusão? Será que eu não estou, sem querer, quando eu falo sobre isso, né? As pessoas estão falando sobre isso, falam sobre vacina, morre tanto, contagia tanto, mas não fala tanto assim de quantos foram curados, né? A gente vê quantos morreram, quantos foram contaminados, mas não é quantos foram curados. Na verdade, muitas pessoas foram curadas, né? Muito mais até, né, do que foram da contaminação. Mas será que essa questão, ela não fortalece também, né, essa de estar vendo tanto a Covid, falando tanto sobre a vacina? Eu não estou, sem querer, gerando uma vibração, né, que fortalece mais esse momento da humanidade, né? Queria provocar um pouquinho sobre essa questão, né? Será que é isso? Como é que eu posso lidar com esse momento, trazendo o ensinamento da Seitonê, de uma maneira que eu não fortaleça ainda mais esse momento da Seitonê, a gente chama de ilusão, né? Entre aspas, desse fenômeno que está acontecendo aí, da Covid. Como é que eu posso lidar isso, ajudar as pessoas a lidarem melhor com isso? Provocar aqui os nossos amigos. Bom, na verdade, já começamos falando, né, sobre a fé. É aquilo que a gente acredita, né? Teve uma passagem em que o nosso presidente doutrinário, ele citou numa das reuniões nossas, né, a respeito de um senhor de idade que estava internado lá na Europa e que precisou do respirador, né? Respirador que fala? Isso, professor. Ele estava com Covid, estava com respirador. Ele ficou curado e ele teve alta, aí veio a conta do hospital, acho que parece que eram 500 euros, por uma noite que ele usou o respirador. Uau. Aí esse senhor começou se emocionou muito e começou a chorar. Aí o administrador do hospital, o senhor não tem condições de pagar? Não é por isso não que eu estou emocionada. Eu até hoje vim respirando mais de 80 anos o ar de graça. Ai. E uma noite que eu usei o respirador, foi cobrado 500 euros. Tá? Então, veja só, é a questão da forma de nós nos colocarmos diante de alguma situação, de forma positiva ou de forma negativa, né? Ele tinha que pagar 500 euros, ele tinha condições de pagar, mas ele foi levado a uma profunda reflexão. Isso é o que nós estamos aqui hoje, né, comentando. Essa Covid está levando a humanidade à necessidade de uma profunda reflexão, de manifestar o sentimento de gratidão às coisas naturais, às coisas normais, né? As coisas que normalmente nós não passava despercebido. A gente acorda de manhã, acha que é normal acordar vivo, né? Acha que é normal estar respirando, acha que é normal poder pegar um copo na mão assim, né? Mas tudo é graças à vida de Deus que habita dentro de nós, né? Então, esse profundo sentimento de gratidão e respeito para com toda a criação, que eu acho que é importante. Tanto é que o próprio professor Nishama, na interpretação do vídeo do Supremo Presidente, ele fez a colocação a respeito dessa oração para se tornar invencível, se me permitem. Sim, eu trouxe a colinha aqui. Por favor. Do livro A Verdade em Orações, volume número 1. Não é a oração inteira que eu vou ler. Na página 72 coloca: a minha vida é uma só, não somente com a vida de todas as pessoas, mas também com a vida de todos os animais e vegetais, e por isso amo a todos os animais e vegetais. Logo, animal nenhum pode me fazer mal. Nenhum inseto ou verme prejudicará minha lavoura, meu pomar ou minha horta. Bactérias, fungos, vírus, enfim, tudo que possui vida surgiu neste mundo, encerrando no seu interior a vida de Deus. E, portanto, jamais prejudicará a mim, que sou filho de Deus. Todas as vidas do universo são vivificadas pela única vida de Deus e dirigidas e orientadas pela única sabedoria de Deus. Por isso, é impossível que os seres viventes se prejudiquem entre si e causem doenças. Se adoeço,
ou atacado por algum micróbio ou vírus, é porque a minha mente não está reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Na imagem verdadeira, nada existe que possa prejudicar-me, né? Que lindo. São palavras de Deus que foram reveladas para o professor Masaru Taniguchi. Não existe na criação de Deus alguma coisa que seja inútil, alguma coisa que veio para lesar um ao outro, mas todos vivem, existem, porque tem só razão de existir. E desde que vivam em harmonia, nunca um vai estar lesando o outro, né? Mas também porque, nesse próprio vídeo, o professor explica que cerca de 7% do genoma humano é formado por vírus. E que 8% do genoma humano é formado por resquícios de vírus e de coisas muito antigas, né? Quer dizer que os vírus vieram colaborando na evolução do corpo humano, né? Tanto é que o professor Masaru Taniguchi, ele coloca o seguinte, que tem características no genoma dos filhos que a maioria das vezes são diferentes dos pais. E, no entanto, ele está dentro do corpo da mãe com essas características diferentes e não causa problema nenhum. Por conta do quê? Graças à evolução desses vírus dentro do corpo humano. Então, na verdade, não existe nenhum ser que tenha vindo para nos prejudicar, mas sempre para colaborar um ao outro e jamais vai causar malefício um ao outro, desde que estejamos nesse espírito de profunda reconciliação, que é o espírito de gratidão, né? E a professora traz é realmente muito importante, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, não, mas o vírus não está prejudicando a humanidade, mas o que a professora traz importante é, se nós estivéssemos realmente reconciliados com todas as coisas do céu e da terra, se nós não tivéssemos ainda predominante na sociedade a ideia do materialista, né, quer dizer, que é a matéria que existe, nós não estaríamos destruindo a natureza, ou seja, estaríamos harmonizados com ela, né, trabalhando em harmonia com elas com ela, e talvez não tivéssemos tido esse problema que a gente teve agora com relação à pandemia. Quando o preletor Henrique traz também essa questão do medo, né, que é extremamente importante. Por exemplo, a leitura desta oração é recomendada pelo nosso Supremo Presidente justamente para a pessoa não entrar na onda da questão do medo, porque, obviamente, que a gente sabe que essas notícias que vão se propagando, como elas dão muita audiência, então, eles não tiram do ar, né? Vai ficar. Né? Então, geralmente eu brinco com as pessoas quando eu estou num público, né? Falando sobre saúde, eu pergunto para elas assim, qual a porcentagem de população idosa vocês acreditam que vai ter Alzheimer, né? Então eu ponho lá 50%, 30%, 10%, tal, pessoal, 50%, 30%. Se você olhar na associação, né, brasileira, inclusive mundial, de Alzheimer, não é nem 0,5% da população. Então você olha, é tanta propaganda, sim, que você olha um idoso e fica perguntando que hora que vai começar o Alzheimer nele. Isso gera medo na população e qualquer esquecimentozinho, qualquer coisa, a pessoa já fica apavorada. Então, como lidar com medo? A professora Maria já nos deu a resposta. Legal. Não se deixar levar por isso. Eu acho interessante também a gente refletir o seguinte, Henrique. Bom, eu sou educador, né? Eu sou um formador de opinião. Então, para minha profissão, é importante que eu esteja ciente do que está acontecendo, até para eu ter argumentos quando eu tiver que justificar alguma coisa. Então, Henrique, quando você faz essa pergunta, eu penso assim, é claro, eu também sou professor, mas eu não preciso saber de tudo. Mas o que está sendo discutido nesse momento, eu tenho que estar ciente para também emitir a minha opinião, né? E uma coisa que agora não mais, né, que a gente já não está tão enclausurado como, né, a professora bem lembrou, mas naquele momento em que a gente estava assim, eu não abria a porta de casa para nada, uma coisa que eu fiz muito, professora, nesse momento que me ajudou muito, foi intensificar a leitura da Sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade,
porque essa sutra, claro que as outras também são muito importantes, né? Mas ela aborda justamente isso que o professor Marcos Rogério trouxe agora, que é a questão do medo. Sim, Não tenha medo, faça isso, não tema, faça aquilo, não tema. Então, o anjo fala ali na sutra muito isso. Não caia na tentação de ir para o medo e para a ilusão, né? Mas eu, né, assim, concluindo, eu entendo que sim, a gente tem que saber, e até porque também fiquei pensando assim, se eu sou professor de matemática, por exemplo, e eu quero aproveitar esse momento, trabalhar estatística com os meus alunos, é um momento também bastante propício para isso, né? Enfim, eu acho que sim, nós que somos formadores de opiniões, nós que estudamos bastante, é importante que a gente saiba exatamente o que está acontecendo, até para não cair nas fake news também, né? Até essa questão que o pretor Luiz traz, eu acho interessante, que eu lembrei que o professor Masaru Taniguchi, já naquela época, ele recomendava não ler todos os dias o jornal, não é verdade? Ele dizia, se você quiser ler alguma coisa, leia uma revista semanal, uma mensal, porque como eles vão ter que reduzir o número de informações, só ficam as principais, né? Então, essa é uma postura mental que ele já está indicando, quer dizer, olha, onde você vai buscar essa informação, como o professor Luiz falou, e o que você vai fazer com ela. E eu queria também colocar aqui a questão, como a gente estava falando sobre vacinação, que muitas vezes a pessoa tem uma postura ou de se vacinar ou de não se vacinar muito mais preocupada com uma questão política, né? Quer dizer, eu sou favorável àquela pessoa, ele está dizendo que eu vou vacinar, então eu vacino. E o outro, o outro, eu sou do lado daquela pessoa, ele diz que vacina não serve para nada, também não vou me vacinar. Isso é livre-arbítrio? Acho que o livre-arbítrio ele ocorre quando você realmente pondera, pensa, e nós estamos trazendo aqui desde o início o quê? Eu vou pensar na humanidade, como a professora abriu, né, o programa falando sobre isso, né? Vamos pensar na humanidade, vamos pensar o que é melhor nesse momento eu fazer para a humanidade. Coletivo, né? Coletivamente pensar, exatamente. Pensando no coletivo. Não vou pensar se o A é a favor, se o A é contra. Que postura mental eu estou tomando? Esse ato de amor, é para isso que a Seitonei veio, né? Nasceu numa crise em 1930, né? O professor Masaru Taniguchi passou por 2 grandes guerras, teve Tóquio bombardeado, teve 2 bombas atômicas na cabeça, né, matou muita gente. Nasceu no meio da crise, ele veio justamente trazer um caminho para a gente se libertar dessas dualidades todas, né? E viver um caminho livre, um caminho do meio. Então, nós estamos dizendo aqui, olha, qual que é o caminho do meio aqui com relação à vacinação? É justamente eu ter liberdade. Ok, vou favorecer a humanidade, vou tranquilizar as pessoas que estão do meu lado, mesmo que você fale, não, você tomou a vacina, mas você pode contrair o vírus e pode estar transmitindo. Tá bom, mas quem está ao meu redor vai ficar mais tranquilo, né? Mesmo que não seja um familiar. Né? As pessoas sabendo que eu estou vacinado, que bom, você se vacinou. É isso que eu vou gerar? Então, eu vou me vacinar. Bacana, isso é muito importante. Toda essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente vê quanto é importante essa questão do tomar as atitudes sempre com essa mente do amor, da gratidão, da alegria e trazer muito essa consciência do eu e o outro somos um, né? Sim. E não só em relação ao outro ser humano, mas toda a questão do planeta, todas as vidas são uma só, né? Como a professora Maria mesmo trouxe, até o exemplo do gado enclausurado e hoje quem é que está preso, confinado ali, né? Então, tudo isso, na verdade, vem trazendo uma grande reflexão para a humanidade, né? Verdade. Quanto nós somos, é importante manifestar o amor pelos outros e que, na verdade, na Seitonei a gente chega o ensinamento do mestre já diz, né? Você vai chegar no momento que você vai perceber que não existe mais o outro, né? Apenas o um. E essa pandemia acho que traz essa grande reflexão para a gente, né, nesse momento, da gente trazer esse amor, aceitar, se alimentar, tomar os medicamentos com gratidão, com reverência, com alegria, com amor, deixar de lado as questões de posicionamentos, né, esquerda, direita, para cima, para baixo, né, eu sou a favor, sou contra, isso... eliminar esse tipo de posicionamento para que haja uma harmonia, né, que a professora Marita trouxe assim, tão maravilhosamente nessa oração, e da gente poder fazer desse momento, né, desse ato de tomar a vacina, dessa atitude de aceitar, de tomar a vacina, um grande movimento de
eu amo a todos e todos amam a mim, né? Então, tentando tirar uma conclusão, né? Foi tanta lição que aprendi aqui que minha cabeça está fervilhando assim, né? Né? E da gente poder trazer isso para todo mundo que está assistindo a gente, né? De fazer com que esse momento não seja um momento de medo, né? Mas um momento de fazer, puxa, eu posso manifestar mais o amor, porque se eu tomar vacina agora, eu vou deixar as pessoas que estão perto de mim mais tranquilas, mais seguras, né? Mais serenas. Então a minha mente está tranquila, a Seiton ensina, né? Se a minha mente está tranquila, a minha mente está serena, estou em harmonia com tudo, só o que se aproxima de mim são coisas boas. Certo. Né? Isso vai trazendo para a gente, né? Estamos chegando no finalzinho aí, né? Então, é tão interessante. Por mim, ficar mais uns 5 dias aqui conversando, né? Que mais, né, que a gente pode trazer de mensagens aí para os nossos amigos? Eu acho que, se me permitem, Sim, né? Claro. Colocar aquilo que o nosso Supremo Presidente ele nos sugeriu e conclamou a todos que nós praticássemos os 5 R's, né, da Corona Buster. Responsabilidade, a resiliência, a resolução, o respeito e a restrição. Que nós poderíamos resumir que seria essa a nova normalidade, né? Quer dizer, estimular o compromisso cidadão de, né, fazer uma reflexão, no caso de responsabilidade, pensar e atuar como membro que faz parte de toda uma comunidade. Resiliência, seremos pacientes, né? E estaremos prontos para as coisas corretas quando as coisas normalizarem, não tentar apressar nem nada. A resolução tomaremos novas resoluções que poderiam ser difíceis em dias normais. Respeito respeitaremos nossos vizinhos, incluindo todas as formas de vida da Terra. E por quinto, a restrição. Não causaremos distúrbios simplesmente porque a situação não nos agrada. Mesmo essa questão, né, que o Pretor Marcos colocou, de pessoas que se posicionam que eu não quero, né? Eu tenho meu livre-arbítrio e eu não tomo a vacina, por exemplo. Então, são 5 R's que nos levam a uma profunda reflexão, e, como o Pretor Luiz disse, mas uma docilidade, né? De nós sabermos esperar a hora certa, porque tudo tem o seu momento. Muito obrigada. Perfeito, professora. Eu sempre gosto de fazer uma reflexão na minha vida, independente de pandemia, independente de qualquer situação que esteja ocorrendo, o que eu tenho que aprender com isso? Acho que essa é uma reflexão que cabe em qualquer situação da nossa vida, né? Numa situação financeira, numa situação de desarmonia com filhos, numa situação de desarmonia com vizinhos, e até mesmo da pandemia. O que eu tenho que aprender com isso? Porque essa reflexão, meus amigos, eu entendo que ela tira a gente desse lugar de culpa. Eu tenho que pagar por isso, é um karma, eu tenho que sofrer por isso. Não, eu não preciso sofrer, eu não estou pagando nada. Mas se eu não aprender nada com isso, eu passei em brancas nuvens, né? Então, acho que aí essa é uma reflexão bastante importante também. O que temos que aprender? E se não aprendeu agora, vai ter que aprender de outra vez, de outra forma, né? Vai ter uma segunda chance. E a gente sabe que muitas famílias, né, como o Pretor Luiz colocou lá do irmão dele, né, muitas famílias sofreram muito, né, impactadas aí pela morte dos seus familiares, né? Então, realmente a gente fica imaginando e está enxergando isso, né? Quer dizer, quantas pessoas, a diminuição do número de mortes foi extremamente grande depois que começou a vacinação, ou seja, muita gente deixou de sofrer. Então, Sim. eu não sei, eu contraí também o vírus. Quem que passou, não sei. Será que eu passei para alguém enquanto estava contaminado, sem eu saber que estava contaminado? Porque a partir do momento que eu fiquei sabendo, né, eu que fazia as compras lá em casa, quando nós estávamos em confinamento. Enfim, né, a gente tem que se colocar na dor do outro, né? Então, como eu volto a dizer, sabe, se a minha atitude, né, pode até contrariar uma vontade minha no início, né, mas se a minha atitude vai realmente causar o bem-estar do outro, com certeza não vão me prejudicar. Né? Mas essa vacina pode causar um mal, porque não foi testada, porque isso, né, tem várias pessoas que me procuram dizendo isso aí, não foi testada, ela vai causar problemas futuros. Eu digo, se eu não tenho medo do vírus, que essas pessoas dizem que não tem medo do vírus, por que vai ter medo então de uma vacina? A mesma fé que cabe
para o vírus, Verdade. cabe para a vacina. Sim. Né? Se eu acredito que nada pode me prejudicar, cabe para o vírus, cabe também para a vacina. Eu acho que a gente tem que entender isso. Né? E até eu tive quase que uma afilhada, né? Uma filha, na verdade, que a gente considerava que era a filha de um amigo meu com 24 anos de idade que faleceu de Covid. Então, a gente vê e acompanhou o sofrimento dessa família, né? Eu, inclusive, quando eu recebi a notícia, estava no médico, numa consulta de rotina. Quando eu entrei no consultório, comecei a chorar. O médico disse, o que houve? Acho que ele pensou que eu estava... Aí contei para ele, ele falou assim, fica o horário que você precisar. Olha que gesto nobre do médico, lindo, né? hein? E me entregou lá um papel, né? E eu chorei bastante, e depois ele fez o atendimento. Mais uma coisa que eu queria dizer para vocês, assim, que aconteceu de muito bonito. No dia que ela faleceu, na noite que ela faleceu numa manhã, na verdade, eu sonhei com ela criança, porque eu conheço ela desde criança. Ela pegou na minha mão e disse assim, vamos passear comigo no meu bairro? E aí, era São Miguel Paulista, onde eles moravam, e aí ela entrava numa padaria e dizia, tchau, tô indo embora. Aí entrava não sei aonde, tchau, tô indo embora. E eu acordei com aquilo na cabeça e depois veio a notícia que ela tinha falecido. O marido dela, recém-casado 1 ano, também teve o mesmo sonho. Que ela tinha chegado para ele, olha, eu tô indo, mas não se preocupa, né? Tá tudo bem. Essa questão que a gente fica parando para pensar, tá bom, esse sonho é bonito, é real, a gente sabe que a morte não existe, mas se a gente puder, com as nossas atitudes, evitar isso, Sim, sim. a gente pode evitar, vamos fazer o nosso papel. O Vitor, meu filho, né, outro dia ele chegou da escola e eu entendi que a escola estava trabalhando bastante essa questão, né, da pandemia. E ele falou assim, papai, hoje a professora falou que de tantos em tantos tempos ocorre uma pandemia. Acho que para tranquilizar, né, as crianças todas. É criança, ele vai fazer 14 anos. Aí, Sempre você criança. sempre criança. E aí eu conversei com ele um pouquinho, falei, filho, senta aqui. Falei, olha que legal. Na próxima pandemia, eu acho que o papai e a mamãe já não vão estar mais aqui, né? Mas você vai estar, então você vai contar para eles essa nossa experiência de agora. Que você, para sair de casa, tinha que pôr máscara, que a gente fica o tempo inteiro, passa álcool na mão, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Já está até perdendo as digitais de tanto álcool na mão. Falei, então, toda essa experiência que você está tendo agora, não vai ser assim, ó, eu acho que foi assim, você está vivendo isso. Nós não vamos estar aqui, provavelmente, mas você vai contar para as pessoas como que está sendo, né? Sim, então, sim. a gente bateu um papão nesse Olha sentido. que bonito. Tem uma amiga preletora minha também, que ela tinha certeza que não iria contrair, mas ela contraiu. E na hora que contraiu, veja como é bonita a postura de um preletor. Não ficou pensando, por que eu? Sim. Por que eu que sou preletor? Sim. Na hora que ela fez uma reflexão, puxa vida, eu acho que estou passando por isso, para saber o que sofrem as pessoas que contraíram, né? Para eu ter mais empatia, né, com essas pessoas, porque talvez até agora eu achava que era coisa dos outros, né, e eu jamais ia contrair. Então, eu fiquei mais humilde, ela me disse. Eu falei, puxa, que bonito, né? Então, é o coletivo, né? Nós não somos sozinhos, nós somos unos com toda a criação, e toda a criação vem de Deus, Sim, e Deus sim. é amor. Então, é o amor que a gente tem que viver. Eu dia a dia, tenho uma né? amiga, professora, né, professor Marcos Henrique, que a mãe dela faleceu de Covid e, de novo, né, não é porque foi de Covid, mas ela assim, Luiz, a minha mãe faleceu numa maca num corredor de hospital, aguardando uma vaga para que ela tivesse acesso ao respirador. Então, aí você se coloca no lugar Sim, dessa sim. moça e fala, puxa, podia ser minha mãe. Cara, se fosse a minha mãe, eu ia surtar dentro daquele Sim, hospital. sim, pois é. Né? Eu acho, não sei, né? Mas aí a gente fica se colocando na dor do outro, de falar, poxa vida. E aí é aquilo que a gente também vê nas notícias falando, não importa, essa moça tinha um belíssimo convênio médico, mas não tinha vaga. Morreu na maca, num corredor de hospital, aguardando chegar o respirador e não teve tempo. E eu queria pensar também aí, já para os finalmente, né? Também sobre o sofrimento, não só nesse momento de pandemia.
Eu queria pensar, por exemplo, agora nos índios brasileiros que viviam aqui, quando chegaram os portugueses. Sim, sim. Né? Quando chegaram os espanhóis. Eles contraíram vários vírus. E eu estava vendo que aqueles que chegaram aqui naquela época, eles pegavam roupas contaminadas, Sim, sim. colocavam pendurada nas florestas, porque os índios, né, colorido e tal, levavam para as aldeias, e as aldeias eram praticamente dizimadas a partir das doenças que os índios não sabiam, não tinham contraído ainda, né, não tinham criado resistência imunológica para elas. Nós causamos tudo isso como humanidade. Não fui eu, não fomos nós que estamos aqui. Mas essa dor toda, né, eu fiquei pensando, puxa vida, olha só, nós estamos confinados, pensamos na questão dos animais. Quanta gente morrendo contaminada, e quantos, né, dos nossos antepassados lá de trás não contaminaram outras pessoas, provocando doenças também nos outros. Tudo isso é uma reflexão. Nós não queremos mais que isso aconteça para a humanidade. Então, essa oportunidade de fazer uma reflexão é extremamente importante. Nós não devemos mais causar sofrimento para os seres humanos e para todo o planeta Terra. O meu irmão, quando ele faleceu, no dia seguinte eu fiz um culto perpétuo para ele. Porque eu fiquei pensando assim, né? Ele teve que dar autorização para o médico para entubar ele, né? E uma das coisas que chegou a notícia até nós foi que o médico disse que ele ficou muito triste quando soube que ia ter que ser entubado e não voltou mais, né? E aí eu falei, não, fora, né, todo o grande amor que eu ainda sinto e vou sentir eternamente por ele, eu falei, já sei, eu vou fazer um culto perpétuo para ele, né? Então, para você que nos acompanha, que não sabe bem o que é um culto perpétuo, né? Então, no site da Seichonoye, no portal da Seichonoye, tem lá uma explicação bem importante sobre o culto perpétuo. Muito obrigada. Professor Mike, mais alguma colocação? Nossa, o diálogo foi muito bom, aprendemos bastante, né? Muito obrigado pela maravilhosa condução do Pretor Henrique. Muito obrigado por essa oportunidade de hoje. Realmente foi maravilhoso, né? Muitas reflexões. Aprendemos a entender e compreender a importância, né, de quanto a gente pode estar manifestando o amor em referência a tudo e a todos, né, dentro desse universo, desse mundo, dentro das nossas vidas. Aprender a manifestar o amor pelos familiares enquanto dá tempo, né, para que as pessoas a gente não sinta a mesma dor que tantas pessoas sentiram durante esse momento. E quantas reflexões foram feitas nessa conversa de hoje? Com certeza, já temos as vacinas tomadas, né? Tomamos as 3 doses aí necessárias e tudo mais, e as que vierem também, a gente vai tomar também, né? E realmente é uma alegria da gente poder estar participando desse momento. É um grande aprendizado para todos nós. Fica aqui a nossa gratidão aos nossos convidados, né? Professora Maria, professor Marcos, professor Luiz, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por você ter nos acompanhado. Compartilha aí esse link, dá um like aí nessa transmissão, no vídeo, compartilha, vai lá, divulga para as pessoas e pode ter certeza, esse ensinamento ele vai continuar salvando ainda muitas vidas e vai trazer muita luz para a vida de todos nós. Esse aqui foi um papo da nossa estreia do programa Diálogos. Fica com a gente toda sexta-feira, 20 horas, aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.